Olá, família angolana, bem-vindos ao nosso consultório. Chame os seus, porque o Obrigado Doutor já está no ar. Para a construção de um relacionamento saudável e duradouro, é importante que, para além do amor, existam outras condições como o respeito, a confiança e a segurança. Vamos falar sobre gestão emocional dos relacionamentos e para esta conversa tenho comigo a doutora Lindalva da Silva. Bom dia, doutora, como está? Bom dia, Ana. Eu estou bem, obrigada. Isso é ótimo, quer dizer que a gestão emocional da doutora está no ápice. Com certeza. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Nós vamos falar sobre gestão emocional. Acredito que trouxe inputs muito produtivos para nós. É o meu dia a dia, na verdade. Muito bom, ainda bem que deixou esse gatilho. O conceito de inteligência emocional surgiu na década de 90 por intermédio de dois pesquisadores, Peter Salovey e John Mayer. E o livro Inteligência Emocional foi publicado em 1995 por Daniel Goleman. São nomes conhecidos pela doutora? Sim, Daniel Goleman foi-me apresentado como o pai da inteligência emocional. Quando eu fiz uma transição de carreira, eu deixei de exercer medicina e passei a trabalhar como fitness coach. E dentro desse contexto, então, Daniel Goleman aparece. Mas, com certeza, outros trouxeram o conceito primeiro. Agora justifica esse porquê deste corpo esbelto. Agradeço. Nós vamos passar aqui definição de dois homens que, de facto, pensaram na inteligência emocional. Salovey define a inteligência emocional como um conjunto de aptidões expandidas em 5 domínios, que são o autoconhecimento, lidar com as emoções, motivar-se, empatia e lidar com relacionamentos. Este último é a capacidade de trabalhar em equipa, controlando e influenciando as emoções daqueles com os quais nós interagimos. Na mesma linhagem de raciocínio, Mayer diz que a inteligência emocional é a capacidade de perceber, exprimir a emoção, torná-la assimilável, compreensiva, raciocinar com ela, bem como saber regular em si e nos outros. É certa? Estão certas estas definições ou a doutora vai conseguir trazer-nos alguma outra? Não, elas são bem abrangentes e elas se complementam. Porque, voltando para aquilo que é o meu trabalho, orientar pessoas para que elas possam lidar com as suas emoções. Com que finalidade? Orientar por orientar, não. Para que elas otimizem a maneira de se relacionar. E tanto um como o outro trazem estas duas abordagens. Mas há algo mais importante do que tudo isso, que é a questão do autoconhecimento. Quando eu sei quem sou, eu consigo perceber como é que eu me comporto diante das diferentes circunstâncias. E estamos a falar de adultos, parte desse princípio. Porque as crianças ainda estão em fase de amadurecimento, não é? O cérebro humano acaba o seu processo de maturidade aos 25 anos. Isso a neurociência traz-nos. Demora muito, não, atualmente. Doutora? Olha, eu acredito que seja um processo. É possível que algumas pessoas demonstrem uma maturidade um pouco antes, mas, vamos dizer, aos 25 anos, conseguimos ainda, entre aspas, tolerar determinados comportamentos de indivíduos que são considerados adultos, já que a maioridade, para nós, é a partir dos 18 anos. Então, se calhar, devíamos contextualizar, começar a considerar a maioridade a partir dos 25. Há quem diga que seria interessante. Pois. Quem diga que seria interessante. Mas, claro, toda essa faixa dos 18 até os 25 já deve apresentar comportamentos um pouco mais responsáveis, dependendo do contexto. Isso não é a regra. Nem sempre acontece assim. Mas quando é que nós começamos a sentir que a nossa emoção está a ser inteligente? Primeiro, nós temos que perceber se o indivíduo está emocionalmente maduro, e vamos trazer maturidade como conhecimento. Esse indivíduo conhece as emoções, consegue identificá-las. E eu vou falar das 5 básicas. Nós tivemos recentemente a versão 2 de um filme popular que passou, que fala das 5 emoções básicas: alegria, tristeza, medo, raiva e o nojo, que aparece como a repulsa também. Exato. Nojo ou repulsa.
Quando é que eu, Lindalva, sei que eu estou a manifestar medo, quando eu estou a manifestar repulsa e quais são estas circunstâncias que desencadeiam estas emoções? Porque o ser humano é ensinado a reagir diante da emoção, mas nem sempre é ensinado a identificá-las. Doutora, nós estamos aqui a falar de emoção. Emoção, o que é emoção? Emoção é uma manifestação diante da resposta a um estímulo externo. Exato. É como se fosse a tradução do que ocorre internamente diante daquilo que aconteceu externamente. É uma reação? É uma reação. Há uma ação praticada. Uma resposta. É uma resposta fisiológica. Por exemplo, nós temos um bebê a brincar e ele está feliz. Meia volta e meia, ouve-se uma gargalhada. Sim. Mas se aparece algo que assusta essa criança, ela chora. Ela chora de medo. Sim. Porque ela não consegue identificar aquela circunstância, ela pode classificar aquilo como perigoso, então ela chora de medo. Então, crianças manifestam emoções, são seres quase que 90% emocionais, já que eles estão a aprender a usar o lado racional. E é de criança que nós aprendemos a nos tornar, começamos a aprender a nos formar. Não é? O processo todo parte dali. Mas será que o ambiente que nós estamos envolvidos também leva-nos ao firmar da nossa personalidade? Sim, com certeza. E entendemos aqui ambiente, não apenas um ambiente familiar, mas posteriormente ao ambiente social. Pois. São as nossas relações com amigos, ao ambiente profissional. O amadurecimento das relações interpessoais. Com certeza, bem colocado. E é desta feita, doutora, porque a inteligência emocional é praticamente o resultado ou reflexo daquilo que nós somos. Sim. Quando nos comportamos diante de determinadas situações. Voltada para o labor, para o ambiente laboral, quando nós temos colegas ou pessoas que não conseguem lidar, não conseguem ter um relacionamento saudável uns com os outros, que não conseguem ter ali a empatia, como vimos na definição, o amor, o respeito, que tipo de ser humano ou como é que esta pessoa pode ser classificada? É difícil. É difícil. Primeiro, porque evitamos de levar rótulos, Sim. mas essa pessoa manifesta um comportamento desequilibrado. E atenção, eu falei do comportamento e não exatamente da pessoa. Pois. Porque nós preservamos sempre aquilo que é a identidade do ser humano, do indivíduo. Então, meia volta e meia, ouvimos a expressão fulano é desequilibrado. Ele demonstra um comportamento de desequilíbrio. É o comportamento que está em desequilíbrio e não o fulano como um ser. Assim. Exatamente. E muitas, de facto, são as vezes que nós lidamos ou nos deparamos com as pessoas e apontamos o dedo. Ao apontar o dedo, será que estamos a falar dos defeitos do outro ou dos nossos defeitos? Há uma facilidade em identificarmos no outro aquilo que nós manifestamos também. E muitas vezes é aquilo que deve ser trabalhado em nós. Então, com muita facilidade, por exemplo, eu consigo perceber uma pessoa que facilmente demonstra irritação. Talvez porque eu, dentro de um mesmo contexto, também me irrito. E tendemos a julgar o outro por coisas que não fazemos. Algumas pessoas estamos ali a julgar a nossa incapacidade. Às vezes a nossa incapacidade, por coisas que não fazemos num lugar de superioridade. Repara, se eu, Lindalva, diante de uma circunstância, consigo manter o meu equilíbrio a partir de uma gestão emocional que eu sei fazer, eu posso julgar a Nayô por não conseguir fazer o mesmo. Pois. Então eu digo, fulano é desequilibrado, mas eu sou equilibrada. Muitas vezes eu estou numa posição em que me sinto superior ao outro pela inabilidade que ele tem de gerir uma determinada circunstância, entendendo que aquele ser humano é diferente, que cresceu num contexto diferente, que foi ensinado a reagir de maneira diferente. Pois é, doutora. E são essas diferenças
que afinal nós notamos e acabam por construir uma sociedade. Sociedade esta que, vezes há, que acaba por ser considerada também desequilibrada por conta de ações e reações de desequilíbrio por determinadas pessoas e por não sabermos conduzir ou gerir as pessoas que estão ao nosso meio. Doutora, nós vamos agora fazer um breve intervalo. É hora de convidar a si que nos acompanha a visitar as nossas redes sociais. A Rede Girassol Angola está no TikTok, LinkedIn, Twitter, Instagram, Facebook. Nossa, inclusive no YouTube. Também temos o portal de notícias. Nael Silva Comunica também está nas mesmas redes sociais. Já sabe, inteligência emocional é o tema de hoje nos relacionamentos. Inteligência emocional nos relacionamentos. Não saia daí, volte connosco. Nas ruas, a verdadeira história acontece. A cada esquina, uma voz. A cada rosto, uma história. Estamos aqui para ouvir, para entender, para mostrar a verdade que se esconde nas entrelinhas. Com Salu Gonçalves, a sua voz será ouvida. Precisamos ser ouvidos. Queremos solução. Essa é a nossa realidade, queremos uma solução. A verdade está nas ruas. Vamos ouvi-la juntos. Não perca, Zuela Meu Povo, estreia dia 19 na Rede Girassol. Do desporto na rede de hoje, acompanha a recepção da Seleção Nacional de MMA, que participou no Mundial recém-terminado em Abu Dhabi, preparação da equipa de basquetebol do 1º de agosto para a época 2024-2025 e o lançamento da Supertaça Europeia em futebol entre a Atalanta e o Real Madrid. Temos encontro marcado, o programa começa às 13 horas, com as principais notícias do desporto em Angola e no mundo. Você não pode perder o DR Desporto na Rede. Um patrocínio Elefante Bet, a primeira e a maior casa de apostas em Angola. Estamos de volta. Se só agora juntou-se a nós, saiba que gestão emocional nos relacionamentos é o tema de conversa e a minha convidada é a doutora Lindalva da Silva. Doutora Lindalva, como é de praxe, nós temos uma peça, ou seja, a nossa equipa vai à rua e ouve o que as pessoas sabem em torno do tema em questão. Então nós vamos agora ver um pouquinho do que eles prepararam para nós. Para gerir de modo agradável no relacionamento, eu entendi isso, é preciso ter o controle, o que é o autodomínio, saber ouvir para poder expor as suas situações. Perdemos o controle emocional quando o homem muda, né? No princípio se entrega de uma tal forma e depois começa a dar distância, muda mesmo o comportamento dele. E quando estamos diante de uma situação como essa, não é, a perder o controle emocional, o que é que nós podemos fazer com a pessoa com quem nós estamos? Chamamos ele para conversar, perguntar o porquê que ele está assim.
Para mim, maturidade emocional dentro de um relacionamento amoroso é ter a capacidade para gerir todas as situações que podem surgir num relacionamento. Afinal, é uma relação entre duas pessoas diferentes e têm opiniões diferentes. Então, uma pessoa emocionalmente madura tem que ser sábia, tem que saber que são pessoas diferentes, então precisam gerir os problemas de forma sábia. E esta foi, de facto, a contribuição que você conseguiu dar a nós. Inteligência emocional dos relacionamentos está a ser o nosso tema de conversa. Doutora Lindalva, como é que nós conseguimos ter ou assumir cargos de liderança e como é que vamos liderar se não tivermos a emoção saudável? Olha, é bem desafiador. Assumir por assumir, o cargo pode ser assumido, mas fazer uma gestão que tem como finalidade a manutenção de um bom ambiente de trabalho, do cumprimento das metas que forem definidas pelo líder para que a equipa possa cumpri-las efetivamente, pode ser muito desafiador. Quem não consegue fazer essa gestão arruína aquilo que é o equilíbrio do trabalho profissional. Porque hoje as pessoas são demitidas não pelas habilidades técnicas ou a falta de habilidades, mas pelos comportamentos que apresentam. E esses comportamentos são manifestados por causa da forma como elas gerem as suas emoções. Houve um caso que eu vi na internet de um jovem que foi à procura de emprego. Foi um vídeo, tornou-se viral. E a empresa praticamente fez um teste de comportamento. Eles deixaram lixo pelo corredor, luz acesa em determinados locais, coisas assim para que a pessoa pudesse ter reação em colocar aquilo no lugar. Todos os candidatos entraram, verificaram e ninguém conseguiu tomar uma posição assertiva. Mas houve um que quando foi ao banheiro e viu que a lâmpada estava acesa, a torneira aberta, ele fez o uso, desligou a lâmpada, fechou a torneira e saiu. O que é que aconteceu ali? Quando ele foi para a sala para ser entrevistado, ele foi logo aprovado, mas houve um questionário em torno do comportamento que ele teve e as pessoas perguntaram, o entrevistador perguntou por que você comportou-se dessa maneira, por que fechou a torneira, por que apagou a luz do corredor, por que tomou as ações assertivas. E ele disse que esta educação me foi passada pelo meu pai. Apesar dos empurrões, não é, de eu não querer na altura fazer, eu hoje percebo que foi importante, porque se nós cuidarmos do nosso património, ele vai ter um tempo de durabilidade maior e nós vamos fazer ou tirar melhor proveito dele. O que é que nos remete a este exemplo? Esse exemplo é fundamental, primeiro para aquilo que é a educação do indivíduo ainda em tenra idade. É muito importante ensinar as crianças, primeiro, a lidarem com as suas emoções, a estarem familiarizadas com a emoção. Por exemplo, quando uma criança manifesta raiva, ela precisa de ser orientada e não reprimida, porque a raiva reprimida costuma ser protagonista de desequilíbrios nas horas mais inconvenientes. Pois, porque nós nunca sabemos, né? A pessoa depois vai ficar sozinha ou a criança fica sozinha e pode ter outras reações. Com certeza. Então a criança é orientada, tem raiva, nós explicamos que todo mundo sente raiva. Por que ela sentiu raiva? E ela vai começar a identificar os fatores desencadeantes de uma e de outra emoção. A raiva não é uma emoção negativa, não. A raiva é boa, primeiro, para eu me defender diante de uma situação de perigo. Então, a raiva desencadeia uma resposta de agressividade para a manutenção da minha integridade física. E às vezes de imposição. Com certeza. É uma forma de se posicionar. A tristeza é necessária. Se eu passei por um período de luto, por exemplo, é importante que eu tenha um período em que eu estou triste, mas é importante que eu saiba que há um momento também de sair da tristeza. E como sair? Essa é a parte mais importante. Pois. Na verdade, esse é aquilo que eu vou ensinando às pessoas. Não é se vamos ficar ou não tristes,
Nós precisamos de sair do momento de tristeza e precisamos de ter estratégias para que isso aconteça de uma forma equilibrada. E que outra emoção nos pode, por exemplo, pôr em situação abismal? Olha, o medo. O medo é uma emoção muito boa. Primeiro porque ele previne. Se entra um leão, é assim, é o exagero da situação. Mas se entra um leão, é conveniente que eu tenha medo suficiente para fugir, para me proteger. Mas o medo também pode ser paralisante. Pode. E então deixar-me em situação de desvantagem, pondo em risco a minha vida. Então uma dose de medo é necessária, mas não uma dose exagerada. Doutora, aquelas pessoas que nós angolanos, ou seja, qualquer pessoa gosta muito de criar um susto ou causar um susto ao outro e não tem reação. Ela foi assustada, mas fica ali estática. Como é que nós podemos classificar essa pessoa em termos emocionais? Olha, ela emocionalmente pode estar apenas assustada ou em pânico, que dá essa sensação de paralisação, a pessoa não reage. A pessoa devia reagir, mas ela não reage porque provavelmente ela está a ter ali uma crise, um ataque de pânico e ela simplesmente fica parada. Mas há pessoas que fazem uma gestão tão eficiente que realmente ela assusta, mas foi treinada, e essa é a palavra, para não reagir de forma imediata. Primeiro analisar a situação para depois tomar a melhor decisão. Isso Ótimo. Também é muito interessante. É uma boa estratégia de inteligência emocional. Com certeza. Doutora, será que nós podemos remeter também ou trazer para esta realidade de falta de inteligência emocional a alimentação ou o nosso modo de vivendo? Sim, e hoje olha-se muito para aquilo que são estratégias que vão otimizar a nossa resposta diante das circunstâncias. A alimentação é fundamental. Alimentação saudável. E o que é a alimentação saudável? Escolha inteligente de todos aqueles alimentos que garantem a manutenção dos nossos estados internos. Nós em medicina chamamos homeostásia. Homeostásia é manutenção do equilíbrio do funcionamento do organismo. Dependendo daquilo que eu consumo como alimentos frequentemente, eu posso ter uma resposta mais eficaz ou menos eficaz. Por exemplo, estados de desidratação provocam irritabilidade. Então, o indivíduo desidratado está com, entre aspas, o cérebro mais seco. Se eu estou desidratada, eu demonstro uma certa irritabilidade. Claro, há uma série de manifestações, às vezes que aquela pessoa está apenas desidratada. E olhamos para um bebê, é o exemplo mais fácil. O bebê, quando tem fome, o que é que ele demonstra? Irritabilidade. Chora. A mãe pede a colaboração e a criança não colabora, mas tudo que aquela criança tem é fome. Ela é alimentada, exatamente, ela é alimentada e automaticamente a criança muda de comportamento. Com o adulto acontece a mesma coisa às vezes. Doutora, será que a falta de equilíbrio emocional pode levar a patologias cancerígenas? Olha, hoje estabelece uma relação muito grande entre aquilo que é emoção e o aparecimento de patologia cancerígena, mas nenhum médico consegue dizer que câncer X veio de emoção Y, porque há outros fatores que contribuem para o aparecimento de uma patologia cancerígena. Mas o stress aparece muito dentro desse contexto. Se eu não faço uma boa gestão emocional, eu sou exposta àquilo que se chama a um stress permanente pelo significado que eu estou a dar às circunstâncias. Sim. Então, eu classifico aquela circunstância como uma circunstância que é estressante e tudo isso de forma permanente desencadeia um sintoma em mim que baixa a minha imunidade. Eu estou a falar de consequências. Exatamente. Se eu tenho a imunidade baixa, eu estou exposta a outras doenças. Situações a outras doenças. Exatamente, eu estou exposta a outras doenças e o diagnóstico de câncer não aparece do dia para a noite, não. Este é outro problema. Exatamente, não aparece do dia para a noite, então tem que se olhar de uma forma mais abrangente, digo.
Mas eu não consigo afirmar que, olha, aquele câncer está relacionado à tristeza, por exemplo, Exato. aquele câncer está relacionado Mas, ao medo. doutora, eu li recentemente, foi esta semana, que na América um senhor conseguiu ficar sarado do vitiligo após a separação da sua parceira. É um caso que aconteceu, não é? Segundo a notícia, a matéria, ela aconteceu, mas durante o tempo que ele ficou casado, ele teve. E Manifestações da sim, doença. teve. Vimos as fotos, os vídeos. E depois dele separar-se, também vimos ali, quer dizer, foi ali a parametrização, o antes e o depois. Será que ele estava... Como é que podemos classificar isso? É melhor ser a doutora a classificar. Será que era um estado de stress, falta de inteligência? Que estado é que ele se encontrava? Vamos olhar para o contexto. É o ambiente onde o indivíduo está inserido. Mas tanto ele como a esposa são protagonistas dentro deste ambiente. Exato. E claro, a forma como nos relacionamos cria um ambiente de mais ou de menos stress. Um ambiente que é ou não adoecedor, literalmente falando. Portanto, se ele sai do ambiente onde existem todos os fatores que desencadeiam situações de stress, é provável que haja uma regressão de sinais e sintomas daquela patologia, fruto da mudança de ambiente. Doutora, vamos rematar, deixar os seus conselhos para que nós consigamos ser saudáveis emocionalmente. Olha, eu vou deixar apenas um pilar, que é o sono. Hoje em dia fala-se muito daquilo que é higiene do sono. Uma boa qualidade de sono. E quando falamos de sono, estamos a falar assim das 8 horas. Para que o organismo possa fazer todos os seus processos de reequilíbrio, de manutenção para a função cerebral. Porque quando falamos em emoção, pensamos em cérebro, mas pensamos em coração também. Exato. Então, eu vou falar em qualidade de sono, que tenhamos tempo para dormir com qualidade, acordar bem dispostos e melhorar a forma como nos relacionamos diariamente. Doutora Lindalva, ainda bem, não é? Porque a água também faz parte desse ciclo. Com certeza, com certeza. Nós estamos, de facto, a chegar ao final deste programa. Eu agradeço a si pelo prazer da sua companhia. Inteligência emocional é alicerce e gestão da emoção é edifício, segundo Augusto Cury. E é com esta frase que encerramos o nosso programa. Sempre que publicar algo, já sabe que deve usar a hashtag Obrigado, Doutor. Não se esqueça que a Rede Girassol Angola está nas redes sociais, no Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, LinkedIn e também no YouTube. Pode visitar o nosso portal giranoticias.com. E eu, Naiolo Silva Comunica, estou no Facebook, Instagram e TikTok. Se nos quer assistir, estamos nos canais 20 da ZAP, 54 da TV Cabo e 508 da DSTV. Tchau, tchau. Fique bem.